Boa tarde, galerinha. Saudações radiológicas. Vamos aqui continuar com a nossa matéria de anatomia 2, né? Vocês já tiveram anatomia 1, que é mais sobre esqueleto, ossos, essas coisas todas, né? Agora a gente vai fazer uma simples revisão de termos, né? E vamos falar sobre alguns sistemas que são importantes para as áreas radiológicas, tá bom? Essa primeira aula vai ser mais como revisão, né? Uma revisãozinha de coisas que a gente vai precisar, tanto para a parte dos posicionamentos, como para as partes anatômicas, né? E aí a gente vai fazer essa revisãozinha aqui básica, né? Então vamos lá começar aqui a partir de agora. Vamos lá. Vamos começar sobre o que é anatomia, né? Então anatomia, a gente sempre começa pelo que é, né? Tudo tem um porquê, um como, o que é, né? Então vamos lá. Então anatomia é a ciência que estuda a estrutura macroscópica e microscópica do corpo dos seres vivos, né? A imagem ficou aqui na frente, mas é porque virou a tela, né? Mas anatome, né, vem do grego. Ana significa em partes, tome, cortes, né? Então, é isso que quer dizer a parte da anatomia, né? A ciência que estuda a estrutura macroscópica e microscópica do corpo dos seres vivos, tá? E aí, ela é dividida nesses campos de estudo, né? A primeira, anatomia macro. A segunda, anatomia micro. A terceira, anatomia de desenvolvimento. E a última, anatomia radiográfica, né? Então, esses são os campos de estudo da anatomia. Então, vamos lá. A anatomia macro, né? A anatomia macro corresponde à anatomia que engloba as regiões e os sistemas, né? Então, região cardiovascular, né? Região pélvica, né? Então, essa parte aí faz parte da anatomia macro. Sistêmica, sistema circulatório, sistema reprodutor, né? Então, tudo isso aí faz parte da anatomia macro. Lembrando que macro significa de grande, né? Então, anatomia macro, né? Ou seja, anatomia grande, tá? Microscópica é a parte da citologia e da histologia, né? Que é a parte que a gente estuda, né? Vírus, células, essas coisas todas, né? A de desenvolvimento é dos embriões, né? Que são a parte dos bebês, dos fetos, né? E a radiográfica, que tem ali, ó, raio-x, tomografia, ressonância, ultrassonografia e etc. Tá errado ali a ultrassonografia, eu acho que virou, né? Mas, enfim. O que eu posso dizer para os senhores aqui é que todas esses campos de estudo, né, fazem parte da radiologia, né? Pode parecer que não, mas faz parte. Vamos dar exemplo aqui, ó. A primeira, anatomia macro. Tudo isso aqui, desculpa, tudo isso aqui a gente vai ver constantemente no nosso dia a dia, né? A gente vai fazer raio-x de ombro, raio-x de mão, tomografia de abdômen, tomografia de tórax, né? E por aí vai, né? Microscópica, que é o que? A citologia, a histologia, já fica para a parte das pesquisas, né? Então já é do tecnólogo para cima, ele faz essa parte aí de pesquisas, né? Com radiação, né? Até porque, por exemplo, quando você vai para a radioproteção, tudo aquilo, por exemplo, tem um limite de radiação tanto, na mão o limite de radiação é esse, no corpo o total é esse. Então tudo isso aí foi feito com estudos, né, de citologia, né, e histologia, né? De desenvolvimento, né, tem a parte da ultrassonografia, né? Às vezes a gente pode se deparar com um exame e encontrar, né, um embrião dentro da barriga, né, da mãe, e por aí vai. Anatomia radiográfica é o que a gente está estudando no curso todo, né? Então, todas essas partes aí podem acabar englobando a nossa área aí, né? Aqui, eu sei que vocês já estão cansados de falar sobre isso, né? Nós temos aqui o que a gente chama de posição anatômica, né? Qual a importância da posição anatômica? Primeira, né, é uma base de referência universal, né, em qualquer parte do mundo. E segundo, né, nossos posicionamentos, né, de radiação são, são baseados nessa posição, né? Então vamos lá. Olhar dirigido para o horizonte,
face voltada para frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para frente, né? E os membros superiores estendidos, aplicados ao tronco, e com as palmas das mãos voltadas para frente. Tá bom? Então, essa aí faz parte da posição anatômica. Tem um bonequinho aqui no lado, né, que ele está representando bem isso daí, tá? Isso aqui também é questão de concurso, né? Então, sempre de vez em quando cai isso daí, né? E a gente tem os planos de secção, né? Esses planos de secção aqui, a gente fala muito durante o curso de radiologia, tanto técnico como tecnólogo, né? E a gente pode achar que é besteira, aquelas coisas todas, mas não. Tudo isso aqui é utilizado pro resto da vida da gente, né? Então, quais são esses planos de secção? Sagital ou mediano, coronal, transversal ou axial ou horizontal, né? Então, a gente fala de maneira mais proeminente desses três nomes: sagital, coronal e axial, tá? Então, sagital, coronal e axial, tá? Qual é a diferença deles, né? Então, assim, a gente usa muito eles, né, na tomografia, na ressonância, né? E vocês vão ver isso daí com o passar do curso, né? A gente usa bastante isso daí, tá? Na tomografia, principalmente na ressonância. Mas no raio-x também a gente não deixa de usar, né? Principalmente, né, que a gente sabe que no raio-x a gente usa, né, o plano 2D, que a gente faz AP e perfil, né? Você deve ter estudado que a gente usa mais esse daí, né? AP e perfil. Eles são, em sua maioria, mais utilizados, né? O plano 2D, AP e perfil, né? E na tomografia e na ressonância a gente usa o 3D, né? Então, na tomografia e na ressonância a gente vai usar o sagital, o coronal e o axial. Já no raio-x, a gente usa, como eu falei, na maioria dos posicionamentos, né? A gente usa mais aí o sagital, né? E o coronal quando está de perfil, né? Então, vamos lá. O primeiro, nós temos aí, ó. Qual é o primeiro? Coronal, né? Como está mostrando aqui o desenho, né? Vocês podem ver aqui o coronal. Ele divide o corpo em anterior e posterior, tá? Então, mais uma vez, coronal divide o corpo em anterior e posterior. Depois nós temos o axial. O axial divide o corpo em superior e inferior, tá? O axial divide o corpo em superior e inferior. E o sagital divide o corpo em esquerdo e direito, tá bom? Então a gente tem que se acostumar com essa nomenclatura aí, que a gente vai usar bastante ela, né, na nossa área da radiologia, tá bom? A gente tem aqui um desenho, né? Aqui tem essa parte aqui, né, que tem muito texto, né? Mas a gente tem aqui os termos de descrição, né? Esses termos de descrição, eles são utilizados para a gente nos referir, né? A gente não chega, né, num centro cirúrgico, ou numa sala de tomografia e ressonância, ou numa sala de raio-x, ou numa conversa com o médico, dizendo assim, ó, isso aí que tá bem ali, ó, né? Esse daqui, aquele de lá, a gente não fala assim, né? A gente tem os termos, né, de descrição, na qual são universais a nomenclatura, e a gente pode começar usando eles, sobre eles, em qualquer lugar. E até mesmo se você precisar ver um laudo de algum exame seu ou de algum parente seu, você pode acabar topando ou, né, lidando com um desses posicionamentos. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, termo de relação, né? O que é um termo de relação? Como dito aí, como a anatomia é uma ciência descritiva, tem seu aparato de termos referenciais que podem melhor indicar a posição das estruturas entre si em relação ao corpo como um todo. O que quer dizer isso aí? Esse termo de relação é o termo que a gente, né, compara uma estrutura em relação a todo o corpo em si, entendeu? Então a gente tem como é que eu posso dizer, esse tipo de diferenciação, né? Então
Eu vou pegar uma estrutura, um ponto, e comparar ele de acordo com a posição que ele está em relação ao corpo todo. Tá bom? O primeiro termo que a gente tem aqui, que está em negrito, está aí, ó, anterior, né, que está escrito aí ventral e frontal. São outras nomenclaturas que se aplicam a ele. Qual que a gente usa mais? A gente vai ouvir falar dos três, tá? Anterior, ventral e frontal. Quer dizer o quê? Mais próximo da frente. Existem até posicionamentos que o nome popular dele tem esse termo, né? No caso aí o frontonaso, né? Então o frontonaso significa o quê? A parte da frente e o nariz, né? A gente tem o decúbito ventral, né? O paciente vai estar dormindo com o ventre para baixo, né? Então sempre mais próximo da frente, tá? Estou dando só alguns exemplos para vocês. Próximo aí nós temos o posterior, que o posterior, né, é o que? Dorsal e atrás. Qual que a gente usa mais? O posterior e o dorsal, né? Quer dizer o que? Mais próximo do dorso ou mais próximo das costas, né? Superior, tem ó, cranial e acima. Qual que a gente vai usar mais? O cranial, tá? A gente tem os posicionamentos aí que vai estar escrito crânio caudal, angulação, né? Crânio caudal. Tem uns posicionamentos da veterinária, né? De algumas áreas da radiologia, que é crânio caudal, né? Então a gente entende que é da cabeça ou na direção da cabeça, né? É o que está escrito aí, né? Mais próximo ou em direção à cabeça. O inferior, nós temos aí caudal e abaixo. O que a gente vai usar mais é o caudal, a mesma situação do cranial aí, tá? Quer dizer o quê? Em direção aos pés, tá? Esses próximos aí, ó, o medial e o lateral, a gente também usa bastante, tá? Então tá ali, ó. Medial, mais próximo ao plano mediano do corpo, né? O que quer dizer isso daí? O plano mediano do corpo é aquela linha do que a gente vem da agora, do sagital. É a linha imaginária que passa bem no meio do nosso corpo, né? Que fica ali entre próximo do umbigo, né? Próximo do externo, próximo da glabela, da cabeça, né? Então ele está mais próximo dessa linha. E o lateral, distante do plano mediano do corpo, né? Nós temos aqui uma estrutura, né, que fica aqui no nosso tornozelo, que se chama maléolos, né? Que são essas protuberâncias que a gente tem aqui, né, no tornozelo. Essas protuberâncias, elas são maléolos laterais e maléolos mediais. Os mediais ficam para dentro e os laterais ficam para fora, tá? Intermédio entre duas estruturas, sendo uma medial e a outra lateral, né? Nós temos aí um exemplo dessas estruturas intermediárias, né? Nós temos aí os ossos do carpo e do metatarso, tá bom? Então são exemplos disso daí.